E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um arremate de ideias, agora da nossa aula 7 sobre imperialismo norte-americano, em continuidade ao que a gente viu na aula passada, que foi a expansão para o oeste. Essas coisas não estão dissociadas, né? A ideia de que a expansão sempre trouxe prosperidade econômica e que essa prosperidade econômica também permitia a estabilidade política, foi transferida para uma perspectiva regional, né, para além dos limites da própria nação norte-americana. Né? Então a ideia de que essa expansão, para garantir a manutenção da própria democracia, deveria se dar para além dos limites territoriais, o que acarretou nessa transformação dos Estados Unidos em um país imperialista, principalmente ali na região do Caribe e da América Central, neste momento. É claro que isso vai marcar o início de uma transição de uma política americana isolacionista para uma política americana internacionalista que só vai se consolidar após o final da Segunda Guerra Mundial. Né? E durante esse período que a gente vai denominar aqui de 1890 até 1945, existem momentos diferentes nessa transição ao internacionalismo, sendo inclusive após 1919 um momento de arrefecimento, né, e de recolhimento, né, dessa ideia internacionalista que é logo após a Primeira Guerra Mundial. Portanto, mais especificamente, entre 1889, 1890 até 1918, nós temos essa fase de uma transição internacionalista marcada principalmente pela atuação mais forte dos Estados Unidos na região central da América. Né? Primeiro com a proposição da Conferência Pan-Americana, do estabelecimento de uma espécie de União Europeia da época, né? Mas porém mais focada em acordos econômicos do que necessariamente políticos, e depois com a interferência na independência de Cuba, que vai marcar aí sim a entrada mais enérgica e mais prática dos Estados Unidos nos assuntos da América Latina. Né? E aí nós temos três presidentes que marcam esse período. O Theodore Roosevelt, que vai ser aquele que vai implementar um tipo de política de intervenção mais nítida, né? Mais pragmática e mais direta, né? Intervenção na questão do Canal do Panamá, por exemplo, da filosofia de polícia do Caribe e tudo mais. Uma mais diplomática financeira, que é a do Big Bill, né, do William Taft, que é a Open Door Policy por vias de financiamento da política do dólar. E a terceira, que ela tem uma perspectiva mais missionária e com uma ideia moralista, que é a do Woodrow Wilson. Né? Aí, essas são as três fases desse imperialismo norte-americano. Bom, isso ficou claro na aula e também nós trabalhamos no texto, também é bastante evidente essas três fases, né? A autora, a Cristina Pesequilo, ela é bastante didática nesse aspecto, né? Ela é bastante descritiva quanto a cada um desses momentos. Então eu gostaria de reforçar alguns conceitos que às vezes podem ter passado um pouco apressados, né, na exposição da aula e gerado certa confusão. Por exemplo, quando a gente fala que o governo do Theodore Roosevelt representou uma espécie de corolário Roosevelt e que esse corolário tem a ver com a coroação da doutrina Monroe, isso pode causar um certo desentendimento, uma certa confusão sobre o que é então a doutrina Monroe e o que é o corolário Roosevelt. Né? Pois bem, aí a gente tem que voltar um pouco no tempo.
quando é o final das guerras de emancipação na América Espanhola e final das guerras napoleônicas e tudo mais que envolvia a Europa, nós temos o famoso discurso, é um discurso do presidente Monroe, em que ele vai fazer aquela manifestação ao Congresso sobre a necessidade dos Estados Unidos se impor perante as potências europeias no que diz respeito à autonomia e independência dos países americanos. Na famosa frase que todo mundo conhece, enfim, que já estudou história e prestou atenção nas aulas do ensino médio, que é América para os americanos. No entanto, essa frase, quando ela é dita para o Congresso, e é assim que o documento que é adereçado ao Congresso vai ficar conhecido como Doutrina Monroe, ela é uma carta de intenção, ela é uma retórica, ela é uma mensagem sobre aquilo que deveria ser o posicionamento dos Estados Unidos naquele novo momento do mundo, em que as colônias espanholas haviam deixado de ser colônias, mas efetivamente não foi criado nenhum tipo de políticas, né, de instrumentos para consagração disso. Tanto é que Cuba continuou sendo uma colônia espanhola, né? Os americanos naquele momento, não foi uma declaração de guerra à Espanha, por exemplo, né? Foi mais uma retórica, até porque os americanos tinham medo, naquele momento, de que um conflito contra a Espanha pudesse chamar a atenção da Inglaterra e Cuba passasse a ser inglesa. E aí o cálculo foi de que era melhor, se Cuba não se tornasse independente por ela própria, de que permanecesse como uma colônia espanhola. Então, isso deixa bastante evidente de que a doutrina Monroe, apesar de muito falada pela gente, ela é uma retórica, né? Ela é literalmente para inglês ver, né? Mas ela está, então, inserida dentro dessa perspectiva de um discurso feito ao Congresso e manifesta um posicionamento, né, uma indicação para o Congresso daquilo que deveria ser o posicionamento dos Estados Unidos a partir daí. Então, a doutrina Monroe é isso. Quando vem 64 anos depois, a intervenção norte-americana na ilha de Cuba, é que a gente fala que finalmente a doutrina Monroe entra em ação. Por quê? Porque é um momento em que uma metrópole, uma potência europeia está sendo mandada para fora e que existe a garantia, então, por parte dos Estados Unidos, de que a América era dos americanos, né? Tanto no sentido dos americanos norte-americanos, né, de que quem estabelece a hegemonia do continente são os americanos, como dos americanos que usufruiriam das suas próprias terras, e aqui lê-se cubanos. A gente sabe que não foi bem assim, né? Existiu, por exemplo, a emenda Platt, que foi inserida na Constituição cubana, que dava aos Estados Unidos certo poder de intervenção em algumas questões. Mas não vamos entrar no mérito disso. A questão é que, a partir daí, os Estados Unidos começam a desenvolver uma marinha mais forte, um corpo diplomático mais forte, e estratégias, e a política externa passa a ser também a política nacional, né? A política externa deixa de ser um acessório e passa a ser uma política nacional, né? Já é incompreensível nesse momento, e por isso que o Roosevelt é tão importante, a distinção entre um projeto nacional e um projeto internacional dentro das aspirações dos Estados Unidos, e isso só vai sofrer um desaquecimento depois da Primeira Guerra Mundial. Então, por isso que a gente fala que o Roosevelt criou as condições diplomáticas, militares, políticas, estratégicas, para que, finalmente, a doutrina Monroe fosse colocada em prática. Percebam que aí, então, tem um segundo conceito, que é um conceito mais diplomático, que é a ideia do hemisfério ocidental, né? Essa ideia que surge nesse momento, ela é a ideia de que os Estados Unidos têm um hemisfério para ele, que o hemisfério oriental pertence à Europa
e o hemisfério ocidental pertence aos Estados Unidos. E que, portanto, é preciso manter o equilíbrio deste hemisfério, né, para a manutenção de sua própria democracia. Então, vejam, assim como a tese da fronteira, que eu comentei na aula passada, dizia que os Estados Unidos, quando expandem, crescem economicamente e que esse crescimento provoca um equilíbrio de forças entre a classe proprietária e a classe operária, a ideia de que os Estados Unidos têm que expandir as suas fronteiras para além dos seus próprios territórios também está associado com a manutenção de uma espécie de equilíbrio da sua própria democracia. E aí então vem correlatamente a essa tese do hemisfério ocidental a ideia de equilíbrio hemisférico. Então, primeira coisa, a doutrina Monroe é uma carta de intenções, é um discurso ao Congresso que fala sobre um possível posicionamento dos Estados Unidos que só vai ser consagrado lá com Roosevelt 60 e tantos anos depois, né? O equilíbrio hemisférico é associado a isso, mas, porém, dentro de uma perspectiva diplomática de que é legítima a atuação e a hegemonia norte-americana neste continente que ele passa a chamar dele. E, por fim, não podemos confundir doutrina Monroe com destino manifesto, né? De certa maneira, esse destino manifesto também está presente nessa doutrina Monroe, né? Apesar dela ser anterior, a doutrina Monroe, percebam, enquanto um discurso, a doutrina Monroe é da década de 20, e o destino manifesto, enquanto algo mais desenhado, delimitado, é de 1845, de certa maneira eles conversam. Por quê? O destino manifesto, ele é uma característica do imaginário norte-americano, que já estava presente antes mesmo da expansão para o oeste, né? Se nós formos retomar a época da independência, uma das grandes queixas dos colonos era o fato do rei não ter deixado que se ocupasse os territórios conquistados da França para além dos Montes Apalaches, né? Então a compra da Louisiana pelo Jefferson representava também essa vontade de expansão e tudo mais. Então, o Destino Manifesto é um elemento do imaginário norte-americano de que aquela nação é provida de um senso histórico, heróico, mitológico por parte de Deus, de levar a civilização consagrada numa perspectiva cristã de mundo para todo o continente, né? Mas naquele momento, então, 1845 é quando essa frase, esse imaginário ganha o nome de Destino Manifesto. Um jornalista chamado John O'Sullivan vai escrever sobre, após a aquisição do Texas, a ideia de que era preciso também ocupar o Oregon, né? E aí o Oregon Trail, aquele joguinho que eu mencionei em sala de aula, que é a ideia de que nós temos um destino manifesto estabelecido pela providência divina de ocupar esses terrenos que pertencem ao povo escolhido e tudo mais. Esse é uma notícia de jornal, um artigo de jornal que ele escreve, e que ali está inserida essa palavra destino manifesto, mas que ela consagra, então, esse imaginário, né? Algo que é fragmentado, está solto. É como nós, brasileiros, dizemos que aqui o Brasil é a terra das maravilhas, é a terra da natureza, né? O Brasil é o país da natureza. Isso é uma coisa que está no nosso imaginário, não tem uma lei que diz que é isso e nada do tipo. Então, o Destino Manifesto é isso. É esse imaginário cristão, norte-americano, de um povo escolhido e que tem essa
missão estabelecida de colonizar o continente, levando não apenas a palavra de Deus, mas também a própria civilização. E aí aquela imagem que eu usei em sala de aula, mostrando a providência carregando o telégrafo e a luz com ela, né, afastando os indígenas selvagens e levando os brancos pobres com suas tecnologias para o oeste. Então, é isso. Eu acho que essas coisas têm que ser diferenciadas. A doutrina Monroe, ela nasce como um posicionamento de um presidente perante o Congresso sobre o alinhamento dos Estados Unidos em relação às potências europeias e que vai ser, 60 anos depois, consagrada por uma série de tomadas de mudanças em relação à própria administração e ao papel da política externa pelo governo norte-americano, consagrado na figura do Theodore Roosevelt. O Destino Manifesto é um elemento presente no imaginário norte-americano, né, desde aquela época, e que dialoga com esses elementos, né? Você vai perceber esse Destino Manifesto presente tanto no equilíbrio hemisférico quanto na doutrina Monroe, né? Mas eles são coisas que trabalham em níveis diferentes da sociedade, né? Um mais pragmático e o outro mais idealista. Certo? Espero que não tenha ficado mais confuso, mas era isso por hoje. Até a próxima semana.